Querido amigo, hoje o nosso alvo, o nosso objetivo é estudarmos o capítulo 4 do livro de Provérbios. No capítulo 4 nós encontramos 27 versículos. Nós vamos estudar então todos esses versículos, considerando-os em bloco. Nós vamos dividi-lo em 5 blocos. Mas, antes de iniciarmos as nossas reflexões no capítulo 4 de Provérbios, eu gostaria de chamar a sua atenção para um dos textos que nós mencionamos no programa passado, referente ao capítulo 3. É um dos textos mais interessantes, mais queridos, mais preciosos do livro de Provérbios. Provérbios 3, 5 a 6. Nós dissemos que o que prevalece em nossas relações com Deus é o nosso entendimento. O modo como entendemos as coisas do Evangelho é o que realmente faz diferença na nossa relação com Deus. Por isso é que o escritor inspirado recomendou que nós não nos estribemos, isto é, que nós não nos apoiemos, que nós não fiquemos seguros no nosso próprio entendimento. Por quê? Ora, porque podemos estar certos em nossos raciocínios, mas podemos estar errados em nossa relação com Deus. É como dizem os filósofos, podemos raciocinar certo, porém com premissas falsas. Então, qual é o resultado que nós vamos obter? Logicamente, o resultado será falso. Isso é o que acontece com a maioria dos cristãos. Essa condição de confiar em nós mesmos pode nos levar, e tem levado, infelizmente, muitos cristãos a cometer erros grosseiros, grotescos. Agora, quando nós confiamos no Senhor, conforme diz o capítulo 3, versículo 6, quando nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos, aí podemos ter segurança, porque Ele endireitará as nossas veredas. Querido amigo, o texto sagrado admite veredas erradas. E, com certeza, há caminhos errados. Tornemos ao caminho reto, ao caminho feito por Deus. Não podemos nos estribar, não podemos nos apoiar nos nossos próprios raciocínios. Porque podemos estar errados mesmo sendo sinceros. A advertência de endireitar os caminhos é usada lá em Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3. E essa advertência tem relação com a obra de Jesus, que, segundo a pregação de João Batista, veio para endireitar os caminhos tortuosos, corrigir as suas veredas, preparando o povo para a vinda do Messias. Vemos, então, por essa mostra, que as Escrituras se envolvem, são úteis nesse objetivo de nós andarmos por caminhos seguros e corretos. Os que viajam pelo interior do nosso país sabem que muitas vezes nós temos caminhos e veredas cheios de pedras e percalços, muitas vezes caminhos que não vão dar em lugar nenhum. Ficamos perdidos. Mas os caminhos do Senhor são caminhos planos, tranquilos, retos. Com segurança podemos chegar no nosso destino, que é o melhor destino quando chegamos a procurar e reconhecer Deus no nosso caminhar. A minha recomendação, então, para você, e a recomendação desse texto, é que você realmente coloque o Senhor como centro da sua vida e apoie-se somente no Senhor. E é exatamente isso que o capítulo 4 está dizendo, com outras palavras, logicamente. O livro de Provérbios sempre vai nos recomendar que essa posição de deixar Deus no centro da nossa vida é a posição mais correta. Lembre-se do capítulo 1, versículo 7. O princípio da sabedoria é temer o Senhor.
quando nós tememos o Senhor, quando nós colocamos o Senhor em nossas veredas, com certeza, nós somos pessoas sábias. E o título para o capítulo 4, nesses 27 versículos que eu estou propondo para você, é o seguinte. Se você quiser, anote aí, por gentileza. A prioridade da sabedoria. Eu vou repetir. A prioridade da sabedoria. E a frase que sintetiza todo esse capítulo é a seguinte. Somente quando nos empenhamos em agir corretamente, verdadeiramente estamos priorizando a sabedoria. Eu vou repetir. Somente quando nos empenhamos em agir corretamente é que, na verdade, verdadeiramente estamos priorizando a sabedoria. E nesse texto nós vamos encontrar 5 ações que devemos realizar na priorização da sabedoria. Mas antes de entrar nessas 5 ações, eu queria dizer o seguinte. O que vem a ser dar prioridade? Ora, querido amigo, dar prioridade a alguma coisa é dar a devida importância, é dar a devida valorização àquilo que nós estamos procurando ou almejando. É colocar aquilo em primeiro lugar. Assim como a Bíblia diz, pelas palavras do Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, assim também agora, olhando para essa passagem do Antigo Testamento, nós devemos buscar em primeiro lugar a sabedoria. E a sabedoria em Provérbios não é a sabedoria comum, não é a sabedoria normal do homem comum, não. É a sabedoria que tem por base o temor a Deus. Ah, querido amigo, quando nós buscamos a Deus e o tememos, com certeza nós encontramos sabedoria. Nós somos pessoas de corações sábios, de atitudes sábias e seguras. Quando nós tememos a Deus, sabe o que nós fazemos? Nós levamos Deus a sério. Eu tenho falado já durante vários programas que a minha definição para temer a Deus é levar Deus a sério. Essa definição eu aprendi com um querido professor de muitos anos atrás, pastor Ari Veloso. Temer a Deus é levar Deus a sério. Temer a Deus é saber que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Temer a Deus é saber que a atitude que eu tenho quando estou cultuando ao Senhor, uma atitude de respeito, de reverência, não de medo, não de temor no sentido de terror, mas uma atitude de reverência e de respeito, essa atitude que eu tenho quando estou cultuando o Senhor, essa atitude que eu devo ter na minha vida diária, junto com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, junto com meus colegas de serviço, na escola, no supermercado, dirigindo o carro. Temer a Deus é viver uma vida bonita diante do Senhor, para que Ele possa ser honrado e glorificado. Quais são essas ações que nós devemos realizar na priorização, na busca da sabedoria, colocando-a em primeiro lugar? A primeira ação é ouvir as instruções recebidas. Eu quero que você me acompanhe na leitura do capítulo 4, versículos 1 a 6. Priorização em ouvir as instruções recebidas. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Por quê? Porque eu vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. E aí, o autor diz no seu próprio testemunho, quando eu era filho em companhia do meu pai, eu era tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca. Não
desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. É interessante percebermos quando esse homem, provavelmente Salomão, está dando essas palavras de instrução aos mais novos, ele se lembra de que ele foi alvo também do quê? Do conselho do seu pai e de sua mãe. Portanto, a primeira ação que nós devemos praticar em busca da sabedoria é escutar. E eu quero dizer o seguinte, que escutar é diferente de ouvir. Você pode estar me ouvindo agora. Você vai desligar o rádio, ou então vai mudar de site aí na internet, e você ouviu, você escutou. Agora, escutar é diferente de ouvir. Ouvir é simplesmente dar uma atenção durante algum tempo. Agora, escutar é ouvir com atenção, é refletir, é raciocinar sobre aquilo que você ouvir e é tentar colocar em prática na sua própria vida, aplicando aquilo que você tem ouvido. Por isso o autor de Provérbios está dizendo, olha, eu ouvi o que o meu pai e minha mãe falaram e eu procurei a sabedoria. E se nós considerarmos que Salomão é realmente o autor desses primeiros capítulos de Provérbios, você pode lembrar que a primeira coisa que Salomão fez quando Deus lhe deu a possibilidade de orar para ele, logo que Davi faleceu e ele foi colocado como rei de Israel, Deus disse para ele, peça o que você quiser. E o que faria um jovem numa época como essa, rei de Israel? Ora, pediria riquezas, poder. Salomão pediu o quê? Sabedoria. E você sabe a história toda, quando ele pediu sabedoria, isso alegrou o coração de Deus, e quando Deus atendeu a sua oração, ele também disse, junto com a sabedoria, eu te darei riquezas e poder. Ah, querido amigo, que você possa realmente, nessa primeira ação, priorizar a sabedoria, ouvindo as instruções recebidas. A segunda ação, na priorização da sabedoria, na busca da sabedoria, é adquirir. É interessante, é adquirir a sabedoria. Veja o versículo 7. O princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. É interessante? Sim, com tudo que você possui, adquire o entendimento. O princípio da sabedoria, a palavra de ordem da sabedoria para nós é exatamente essa. Me adquira. É interessante? Adquira a sabedoria. E para isso, se empenhe com todas as suas energias, gaste tudo o que você puder para adquirir a sabedoria. Quando nós damos tudo o que possuímos para obtê-la, com certeza, veja o versículo 8, ela te exaltará, ela te honrará. Quando nós estamos adquirindo a sabedoria, gastando tudo até para adquiri-la, sabe o que você vai obter? Você vai obter um diadema de graça e uma coroa de glória. A sabedoria te entregará. Significa o seguinte, que você pode até despender bens terrenos, físicos e humanos, mas você terá também joias preciosas, espirituais, internas, isso é, um diadema de graça e uma coroa de glória. Quanto vale a pena priorizarmos a sabedoria em nossas vidas? Nos versículos 10 a 17, temos a terceira ação. A terceira ação na priorização da sabedoria é aceitar e reter os ensinos dos mais sábios. Agora, entenda bem, reter e não largar. Reter e manter, mesmo diante das tentativas dos perversos. Veja só o versículo
13 nessa porção. Versículos 10 a 17, temos a terceira ação, que é aceitar e reter. O versículo 13 diz assim: retém a instrução e não alargues, guarde-a. Por quê? Porque ela é a tua vida. Ela é a tua vida. Ah, querido amigo, quando nós aceitamos as palavras da sabedoria, veja o versículo 10, os nossos anos de vida se multiplicarão. Andando por elas, os nossos passos não ficarão embaraçados. E se corrermos, nós não tropeçaremos. Vale a pena ou não adquirir sabedoria e adquirir a sabedoria divina? Nos versículos 18 e 19, nós temos um dos textos mais lindos de Provérbios. Enfim, na verdade, esse livro de Provérbios, você vai me ouvir falar por várias vezes. Esse é um dos textos mais lindos. Mas realmente, os versículos 18 e 19 são versículos que merecem a nossa atenção. Nós temos uma bonita música feita aqui no Brasil por esses queridos irmãos músicos que dizem exatamente essas palavras. Mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios, o caminho dos perversos, é como a escuridão. Nem eles sabem no que tropeçam. O perverso come o pão da impiedade, bebe o vinho da violência. Veja o versículo 17. Mas a vereda dos justos, o caminho dos justos é como luz da aurora, isso é a luz da manhã, que vai brilhando cada vez mais, até que o sol desponte no horizonte. Que diferença! Que diferença! A figura não podia ser mais bonita, mais feliz. De um lado, a torpeza, o escuro, a ignomínia. Do outro lado, a luz que alumia a vida. Algumas versões colocam luz brilhante em vez de luz da aurora. A diferença é pequena. Toda luz é brilhante, se não for impedida pelas nuvens. As pessoas que madrugam sabem o que é essa luz. Pouco a pouco ela vai aumentando até que o sol a substitui. Que beleza! Que contraposição! Essa luz é o caminho dos justos. A quinta ação, na priorização da sabedoria, então é guardar o nosso coração. Sabe por quê? Versículos 20 a 27. Porque aqui temos um segredo do livro de Provérbios. Versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso é, do coração, do homem interior, daquilo que você é sozinho. Quando você está sozinho, é desse meio ambiente que procedem as fontes da vida. Isso é, na minha relação pessoal comigo mesmo, é que brotam as fontes que me fazem viver. E eu gostaria, querido amigo, que do seu interior procedesse a fonte da vida, porque no seu interior habita o Senhor Jesus. Que Ele possa ser o Senhor do teu coração, da tua vida, para a sua própria honra e glória, para a sua própria felicidade. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.